Quanto mais informação, menos resultado você tem. Oi pessoal, eu sou o Paulo Júnior do Fábrica de Pacientes e esse assunto é bem contraintuitivo, mas ele é embasado em uma teoria que eu vou explicar para vocês. Primeiro eu tenho que diferenciar informação de conhecimento, tá? Conhecimento, quanto mais conhecimento num assunto profundo, no assunto, você provavelmente vai ter mais resultado naquilo ali. A gente tá falando de informação. Informação são pedaços de conhecimento, aonde você conseguir juntar esses pedaços, você vai sim ter mais resultado. Mas hoje no mundo de internet, no mundo do YouTube, Google, você consegue pegar vários pedaços de informação, vários pedaços, digamos assim, de um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça termina que não se monta. O quebra-cabeça fica faltando alguma peça, e existe uma teoria que mostra que quanto mais informação você tem, menos produtivo, menos resultado você vai ter. E essa teoria é a teoria do paradoxo da escolha, tá? Essa teoria ela tem 5 pontos e eu vou falar rapidinho dos 5 pontos para a gente entender melhor como é que ela funciona. O primeiro ponto é a paralisia. O fato de você ter vários assuntos, por exemplo, você segue na internet 10 especialistas de marketing, por exemplo, e você tem 10 metodologias, cada um ensina uma forma de se fazer, e você tem que escolher, você começa a comparar entre eles ali, qual é o melhor, qual é o hiato entre eles, o que é que eles falam em comum, para ver se você consegue ali definir qual é o que você vai seguir e termina que você não segue nenhum. Por quê? Existe uma paralisia por você passar muito tempo tentando escolher qual é o melhor e termina que você não escolhe nenhum, né? Tem uma pesquisa que foi feita numa instituição de seguros de saúde, seguros de vida nos Estados Unidos, e eles viram que eles tinham 185, não lembro exatamente o número, 185 tipos de previdência, instituições lá que você pagava uma grana para você se aposentar mais lá na frente. E assim, eles perceberam que eles tinham tantas opções e as pessoas deixavam para depois e não decidiam qual era a melhor, qual era que encaixava melhor para ela. E depois de um estudo eles diminuíram para 3 opções apenas. Então eles tinham uma previdência para quem tinha uma carteira X de possibilidade para pagar ali, um pessoal mais velho e um pessoal de meia idade. Então assim, eles conseguiram realmente separar e definir o público de cada um e terminou que eles tiveram um aumento grande de resultado por conta dessa segmentação aí. Então eles diminuíram a quantidade de informação que passava para essas pessoas, porque eles tinham que explicar os 180 e tantos exemplos ali na hora do vendedor, o vendedor se embananava, ou a pessoa que estava recebendo aquelas informações não sabia qual era o melhor e terminava que não decidia. Essa daí é a paralisia por conta da quantidade de escolhas e informação que você tem. O segundo ponto é o custo de oportunidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas vamos imaginar que você tenha um emprego que vai te pagar 5 mil reais e aí você se inscreve, passa naquela seleção e um mês depois você é demitido por alguma coisa, alguma besteira que você fez. Então, na sua cabeça você perdeu 5 mil reais mensais. Ah, não, eu parei de receber 5 mil, então eu perdi 5 mil. Na segunda ideia é que você tinha aí, vamos dizer, dois empregos, um que te pagaria 5 mil e outro também que te pagaria 5 mil, vamos dizer o exemplo. E aí você escolheu um por algum motivo aleatório ou porque era mais perto da tua casa, sei lá. E aí, mesma coisa, depois de um mês você fez alguma besteira e você foi demitido, e quando você procurou o segundo também já tinha sido preenchida a vaga. Então nesse momento o senso de perda é muito maior, tá? Por quê? Porque você escolheu o primeiro e desescolheu o segundo, e aí mais ou menos se soma a tua oportunidade de perda. Então você não perdeu apenas os 5 mil reais, na sua cabeça você perdeu os 5 mil reais, você tem aquele sentimento de culpa de você ter perdido o outro emprego que você poderia ter escolhido, né? Então na hora que você tem mais oportunidades, o custo de oportunidade eles se somam. Então se você tem 2 paqueras e tá escolhendo uma para namorar, no momento que você escolhe uma, você desescolhe a outra e esse custo ele se soma.
tá certo? O terceiro ponto é a diminuição da satisfação. Como assim, Paulo? Tem um pouquinho a ver com o segundo ponto. Por você ter mais opções, no momento que você, do exemplo que eu dei da namorada, você escolheu uma namorada e, por exemplo, sua namorada ronca, um exemplo. E aí você não sabe se a outra também ronca, mas vamos dizer que a outra roncasse também. Mas você vai diminuir a satisfação, ficar sofrendo porque poderia ter escolhido aquela outra lá, por essa daqui tá roncando, um exemplo. Então, a diminuição da sua satisfação por você ter um custo de oportunidade faz você pensar que, poxa, fiz uma escolha realmente errada. A satisfação que você tem daquela opção ali é diminuída por conta do custo de você poder ter escolhido a outra e não escolheu. Em contrapartida, o quarto ponto é o aumento da expectativa, tá? Aumento da expectativa, por exemplo, antes de escolher. É aquela história, você tem 100 sorvetes, 100 sabores de sorvetes para escolher. Você para pra pensar racionalmente, né? Pô, 100 sabores de sorvete. Não é possível que ali no meio não tenha um sabor que eu vou amar. Provavelmente tem. Então, você aumenta a sua expectativa antes da escolha, tá certo? E o quinto ponto é a ansiedade e o senso de culpa. Ansiedade, por exemplo, se você tá escolhendo aqueles 100 sorvetes ali e decidiu por, sei lá, brigadeiro, eu quero sorvete brigadeiro. Antes daquele sorvete chegar na sua mão para você provar, você fica muito ansioso, tá? Por quê? Porque você aumenta ainda mais a sua ansiedade, porque você tinha 100 para escolher. Não é possível que eu não escolhi alguma coisa errada. E o senso de culpa, porque provavelmente você vai provar aquele sabor, pode ser o melhor sabor, mas você não vai saber, porque você só escolheu ele, e você vai ficar com um senso de culpa de, poxa, tanto sabor para escolher, eu fui escolher justamente esse que tava, sei lá, um pouquinho mole, tava derretido. Enfim, sempre por você entregar muitas opções, ter muita informação, você vai ter tanto um senso de culpa, tanto ansiedade, tanto depressão, enfim, todos esses fatores que eu falei vai atrapalhar por conta da quantidade de informação, de escolhas que você vai precisar fazer, certo? Então é isso, pessoal. Baseado nessa teoria, se você hoje está pesquisando um exemplo, uma forma de você fazer captação na internet, o meu conselho é você pegar uma sacada por semana e aplicar. Ah, não, Paulo, eu gosto de ficar assistindo dezenas e dezenas de vídeos no YouTube, eu sou viciado nisso. Às vezes a gente fica com aquele feeling de aprendedor e você nunca vai executar nada, tá? Existe, em inglês é learner, né? Muita gente gosta de aprender, fica com aquele, eu tô aprendendo muita coisa, mas não aplica nada, então não vai ter resultado nenhum, tá? Então a dica que eu dou é aprenda uma sacada, assista um vídeo, pega, isso aqui dá pra aplicar. Pega e você tem uma semana aí pra aplicar e você provavelmente, se essa sacada for realmente transformadora, ela vai te dar o resultado e você vai conseguir otimizar o teu tempo aprendendo aquela sacada específica e aplicando para ter o resultado. Então é isso, pessoal. Eu sou o Paulo Júnior do Fábrica de Pacientes e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.